Bem, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de webconferências, promovido pela Unidade de Telesaúde aqui do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de contar com a presença da professora Glaucevane Guedes, que atua como professora na FANUT, que é a Faculdade de Nutrição aqui da Universidade Federal de Alagoas. Ela é nutricionista, mestra em nutrição e doutora em biotecnologia na saúde. Seja muito bem-vinda, professora Lisandra. Passo a palavra para a senhora. Fique à vontade. Bom dia a todos. Agradeço inicialmente o convite feito pela equipe para estar aqui com vocês, discutindo esse tema que é tão importante, tão pertinente, que eu gosto tanto de trabalhar. E nós vamos hoje discutir sobre a abordagem nutricional no pré-operatório. E espero que a gente consiga ter um bom bate-papo nessa próxima hora. Além de agradecer ao convite, eu gostaria de agradecer também aos devidos créditos ao amigo pessoal, terrestre, Lucas José Fonseca, que monta esses slides tão bonitos que eu não tenho muita marcação para montar. Como a Cleide falou, eu sou Glaucevane Guedes, sou professora de Nutrição Clínica na Faculdade de Nutrição, aqui em Bocão. E dentre os temas que eu trabalho na graduação e agora também na pós-graduação estão as cirurgias. Então, eu vou fazer uma abordagem bem mais rápida. Esse é um bloco de aulas na graduação muito grande. E só melhor para vocês. E agora? Melhorou o som? Estão me ouvindo melhor? Ok. Obrigada. Continuando. Então, como eu estava falando, nós vamos fazer essa discussão sobre a abordagem nutricional no perioperatório, mas evidentemente não temos o propósito de esgotar o tema, porque é um tema muito amplo e geralmente nós discutimos quase todas, se não todas as cirurgias do trato gastrointestinal, porque cada uma vai ter uma abordagem nutricional diferenciada. E aqui nós vamos precisar ter a limitação do tempo, até porque eu sou conhecida por falar muito. Então eu preciso melhorar essa situação. Então nós vamos discutir alguns aspectos relativos a definições, respostas. Voltou? Voltou o som, pessoal? Ok. E também sobre a prescrição nutricional. O perioperatório é um período que conceitualmente ele vai desde o pré-cirúrgico, a consulta inicial com o cirurgião,
o momento de indução anestésica, o ato cirúrgico em si, a recuperação, a passagem desse indivíduo pela clínica cirúrgica até o momento da alta hospitalar, com o retorno das atividades normais do indivíduo. Então, é um período de tempo que pode ser curto ou pode ser longo, dependendo do porte da cirurgia e também da situação fisiológica desse indivíduo que vai ser submetido, bem como de ser uma cirurgia de urgência ou eletiva. Inicialmente, nós precisamos ter em mente alguns conceitos que parecem básicos, mas que ainda são controversos, especialmente dentro da leitura mais leiga. A nutrição, ela desempenha um papel primordial nesse período de perioperatório, e aí nós vamos diferenciar conceitualmente o ato de alimentar-se do ato de nutrir-se. Mesmo que eles sejam conceitos muito próximos um do outro, quando o indivíduo alimenta-se, não necessariamente ele está nutrindo-se adequadamente, porque a nutrição adequada depende da presença de todos os nutrientes, tanto os carboidratos, proteínas e lipídios que irão fornecer energia para a manutenção do organismo, quanto as vitaminas, os minerais e a água que irão fornecer as demais necessidades de manutenção da fisiologia e do metabolismo. Então, quando esse indivíduo alimenta-se de forma inadequada, com aquelas calorias que conhecemos como calorias vazias, ele não está nutrindo-se adequadamente. E aí nós remetemos ainda aos conceitos de malnutrition e undernutrition. Quando esse indivíduo ele pode ser, por exemplo, visualmente obeso, ter um índice de massa corporal elevado, mas ele ter déficits nutricionais específicos, especialmente de vitaminas e minerais, por conta de uma nutrição inadequada, um aporte inadequado desses nutrientes que nós vamos encontrar em alimentos naturais e vamos encontrar muito pouco ou em baixa qualidade nos alimentos mais refinados e industrializados. Dado esse conceito inicial, o indivíduo que tem desnutrição instalada, que é aquele que a gente visualmente consegue perceber uma perda de massa corporal, ele vai agregar os dois conceitos de desnutrição e de deficiências nutricionais. Então, desse modo, há uma necessidade de avaliação e diagnósticos nutricionais para que haja uma intervenção prévia ao ato cirúrgico. Então, independente do estado nutricional prévio, se é deficiente, adequado ou excessivo, esse indivíduo precisa passar por uma avaliação e por uma intervenção prévia, que é o que os protocolos multimodais, baseados em evidências científicas, nos apontam mais atualmente. Então, passados esses conceitos iniciais, nós vamos chegar a algumas discussões de fisiologia e de fisiopatologia necessárias para a nossa intervenção e abordagem nutricional. E vem a pergunta se a cirurgia é um trauma. Um trauma é definido como um evento agudo que altera a homeostase orgânica e que vai implicar numa resposta neuroendócrina e imunobiológica bastante complexa. Portanto, a cirurgia é considerada um trauma para o organismo, de onde uma agressão local provoca uma resposta sistêmica com mobilização de diversas respostas, como citadas, endócrinas, metabólicas, do sistema imune. Nessa tabela, nós podemos diferenciar as duas fases que o paciente cirúrgico vai enfrentar. Essas fases vão ter características diferenciadas e a intensidade de cada uma dessas características vai depender do estado clínico desse indivíduo, bem como do porte da cirurgia a qual ele vai ser submetido. Então, a fase de choque é a fase inicial onde o organismo procura sobreviver ao trauma que está sendo imposto a ele. Então, ele vai ser caracterizado por uma redução no metabolismo, diminuição das necessidades calóricas, um catabolismo mais leve de proteínas, porque são necessárias para a fase de cicatrização,
uma desregulação dos hormônios glucagon e insulina, com baixa da insulina e aumento do glucagon, que está associado também a uma hiperglicemia, então mais glicose circulante, com catecolaminas, com glicocorticoides elevados, com perfusão tecidual deficiente e com um débito cardíaco mais baixo. À medida que esse indivíduo consegue passar por essa fase de choque, de sobrevivência do trauma agudo, ele vai para a fase de fluxo, que é a fase de recuperação. A duração dessas fases, como eu falei anteriormente, vai depender do indivíduo e do porte da cirurgia. É quando há um hipermetabolismo, com aumento das necessidades calóricas, aumento da produção de glicose à base do catabolismo proteico, a normalização da glicemia, dependendo de como foi a intervenção nutricional prévia, e se esse indivíduo já tem uma predisposição à hiperglicemia também, e normalização dos demais hormônios circulantes, com normalização do débito cardíaco ao longo do tempo, da perfusão tecidual. Nessa figura, nós podemos verificar que essas fases são caracterizadas por uma diferença no comportamento do gasto energético, com um hipometabolismo na fase de refluxo e um hipermetabolismo na fase de fluxo. A amplitude vai depender dos fatores que já mencionei. Nesse próximo gráfico, nós podemos observar a excreção de nitrogênio em gramas por dia de diferentes condições clínicas. A cirurgia eletiva é aquela que eleva minimamente essa excreção de nitrogênio, mas se está havendo excreção de nitrogênio aumentada, é porque o catabolismo proteico também está aumentado. Ela é mínima comparada com outras condições clínicas, como infecção, sepse, outros traumas, como politraumatizados e queimaduras graves. Quando nós observamos a excreção de nitrogênio com relação ao jejum, essa excreção vai ser diferenciada se esse jejum é parcial ou se ele é total. À medida que o jejum aumenta, o tempo de jejum aumenta, a excreção de nitrogênio tende a diminuir de forma a poupar o organismo, poupar as proteínas orgânicas como uma maneira de sobrevivência. Então a gente vai guardar essa informação porque nós iremos trabalhar bastante o jejum até o final da nossa discussão. Esse estado de jejum ele leva a uma série de alterações metabólicas com o intuito de preservar a massa corpórea, de ofertar energia para o organismo e preservar o volume circulatório. Para isso, vai haver uma diminuição da utilização da glicose pelo sistema nervoso central e um aumento da eficiência da gliconeogênese, utilizando substratos proteicos, aminoácidos para manter os níveis glicêmicos e aumento da utilização de lipídios. Portanto, uma perda de massa corporal. Existem ainda diversos mecanismos de resposta ao trauma, que eu não vou poder aprofundar por causa da nossa limitação de tempo, mas que dá muita discussão. E dentre esses, os mecanismos neuroendócrinos vão ter destaque. Aqui nós trazemos uma ilustração do sistema renina-angiotensina, que vai estar nos apontando o envolvimento do sistema nervoso e toda a sua cascata de orgânica, que culmina com reabsorção de sódio e com aumento na vasoconstricção, a liberação pelo hipotálamo de diversos hormônios, especialmente com o destaque para o cortisol, o nosso principal hormônio do estresse. Esse cortisol ainda é um dos principais responsáveis pela mobilização de aminoácidos, que vai ser uma das respostas fisiológicas ao ato cirúrgico, voltado para a cicatrização de feridas e para a produção de proteínas de fase aguda, além da circulação aumentada de epinefrina para um ajuste circulatório e adequada resposta metabólica a esse estresse. Além disso, também ocorrem alterações na volemia e na osmolaridade sanguínea, pois mecanismos centrais
aumentam a liberação do hormônio antidiurético, que vai ter como consequência a reabsorção de água. O próprio sistema angiotensina-aldosterona vai ser responsável por maior reabsorção de sódio aqui nos glomérulos. E esses dois mecanismos associados vão levar a uma excreção reduzida de água. Portanto, esse indivíduo, fisiologicamente ou fisiopatologicamente, como resposta ao trauma cirúrgico, ele vai reter água no organismo. E o retorno à normalidade com a excreção de sódio e a excreção de água normal, como era antes da cirurgia, ela vai se dar em até 4 dias. Por isso que há uma necessidade também de realizar essa avaliação nutricional pré-operatória, pois vai haver uma distorção corporal baseado na retenção hídrica do paciente, que vai nos dar dados de peso corporal, por exemplo, que não são real, porque esse indivíduo está internamente edemaciado. Não vai ver isso no exame físico, por exemplo. Outros mecanismos de resposta vão ser os mecanismos biohumorais e imunológicos, com a liberação de diversas citocinas, especialmente inflamatórias, responsáveis pela reparação dos tecidos, pela resposta imune, além disso, um estado hiperdinâmico no sistema circulatório, cardiovascular, a resposta de hipermetabolismo, envolvendo todos os macronutrientes, voltados para a produção de proteínas de defesa, proteínas estruturais e substratos energéticos para a manutenção desse organismo, a alteração do papel do trato gastrointestinal enquanto sistema imune, muito importante para a nossa manutenção sistêmica, havendo um aumento da permeabilidade e também uma predisposição ao aumento da colonização de bactérias que não serão benéficas, que não são da microflora intestinal normal, e que, associado ao aumento dessa permeabilidade, vai estar aí tendo um risco maior de transposição, de translocação bacteriana e, portanto, de infecção, associada à diminuição das defesas, já que esse órgão é considerado um órgão imune, bem como o sistema imune como um todo está voltado para a recuperação do indivíduo. Além disso, há uma convergência, uma necessidade maior de oxigênio, glicose, aqui nas imediações do tecido que foi destruído, para que ele seja reparado, bem como de outros nutrientes, que são os nutrientes clássicos da cicatrização. A vitamina C, vários aminoácidos, a proteína de uma forma geral e alguns imunonutrientes. Portanto, o preparo imune do organismo é necessário no pré-operatório e muitas vezes o preparo imune, quando nós conseguimos fazer uma imunonutrição pré-operatória, mesmo um paciente desnutrido, ele tem um preparo do organismo adequado para ser submetido à cirurgia, e mesmo com índice de massa corporal deficiente, ele vai ter os nutrientes e os substratos necessários para a cicatrização. Nesse momento é necessário garantir no pré-operatório a oferta da necessidade energética dele, bem como a oferta de proteínas adequadamente. A proteína adequada, sem a ingestão energética adequada, não vai surtir o efeito necessário, porque ele vai ser desviado para a necessidade energética. E a presença desses imunonutrientes, como a glutamina, o selênio, o zinco, a própria vitamina C. Então, nós preparamos do ponto de vista imune esse organismo para que ele responda bem ao ato cirúrgico e, portanto, tenha uma boa recuperação. Além disso, nós temos diversos outros fatores que podem agravar a resposta ao trauma, como a presença de febre, de infecção, fatores iatrogênicos, qual é a doença de base associada àquela cirurgia, bem como os fatores psicológicos que são
individuais. Dito isso, de forma breve, quais são as recomendações e cuidados na nutrição em pacientes cirúrgicos? Do ponto de vista da nutrição, e aí a gente vai colocar a importância do nutricionista nessa equipe multiprofissional na clínica cirúrgica, que nós estudamos de forma aprofundada essa jornada, esse papel dos nutrientes no organismo. Nós precisamos relembrar rapidamente toda a jornada e todo o papel do trato gastrointestinal nesse indivíduo, que vai ser o principal determinante para o sucesso na intervenção nutricional. Então, essa imagem ilustra os nossos órgãos do trato gastrointestinal e as glândulas anexas, cada um com suas funções específicas, que eu não vou poder detalhar agora. Também a necessidade de relembrarmos a matemática dos volumes, que independente da ingestão por via oral de água ou da infusão de líquidos por via venosa, nós produzimos uma grande quantidade de líquidos que são excretados para a luz do trato gastrointestinal, com a saliva, as secreções gástricas, biliares, pancreáticas e intestinais. Lembrando que quase toda essa água vai ser reabsorvida no intestino delgado e parte dela no intestino grosso para a formação de fezes, com uma pequena quantidade perdida por essa via diariamente. Isso aqui é muito importante que levemos em consideração, que ela vai sofrer alterações, mas são alterações mínimas. Esses volumes eles se mantêm no paciente cirúrgico, além da necessidade de estarmos muito bem aparados com relação aos sítios de absorção. Então, onde cada um desses nutrientes vão ser digeridos, vão ser hidrolisados, vão ser absorvidos, que o conhecimento desses fatores, dos sítios de absorção, é que irá nos dar propriedade para saber que tipo de nutrição pode ser ofertado, que tipo de alimentação, qual é a via que vai ser utilizada e que nutrientes vão ser absorvidos naquele sítio, de modo a manter a nutrição do paciente minimamente pelo trato gastrointestinal. Quando falamos em cirurgias do trato gastrointestinal especificamente, nós precisamos conhecer muito detalhadamente qual foi a cirurgia realizada, a importância da descrição dessa cirurgia, da conversa com a equipe de cirurgiões, porque haverão perdas específicas desses sítios absortivos e, portanto, até que haja uma adaptação intestinal para que o intestino remanescente consiga realizar aquela função, nós precisaremos estar atentos às possíveis deficiências nutricionais que esse indivíduo vai apresentar. Passada essa fase, essa etapa mais teórica, nós entramos na aplicação dos protocolos multimodais, que apresentam para nós o retorno da capacidade funcional do indivíduo após a intervenção cirúrgica, quando ele é submetido a uma intervenção multimodal, que essa capacidade funcional retorna em dias, e quando ele é submetido aos cuidados tradicionais, essa capacidade funcional retorna em semanas. Isso é apontado especialmente pelo Sociedade Aéreas e pelo Acerto no Brasil, que estão pesquisando muito fortemente e mostrando com níveis de evidência A1 para nós, com meta-análises, com revisões sistemáticas, o impacto da aplicação desses protocolos na recuperação do indivíduo cirúrgico. E, portanto, a redução de custos. Há uma necessidade muito clara de levantarmos esse aspecto, porque os hospitais eles têm uma dificuldade muito grande de manter esse paciente internado. Quanto mais ele complica, mais caro ele fica para o sistema público de saúde. Se a gente consegue aplicar um protocolo multimodal e reduz o tempo de recuperação, o tempo de internamento, o custo para a instituição hospitalar vai ser bem menor. Então, apresentando alguns dos fluxogramas dos protocolos, eu vou apenas destacar a parte da abordagem nutricional, porque os protocolos são muito grandes.
No pré-operatório, aponta-se a necessidade de triagem e de intervenção nutricional imediata, especialmente com relação a informar o paciente quando ele deve se alimentar, e mais na frente nós vamos discutir que tipo de intervenção é essa. No pós-operatório, aponta-se com relação à nutrição a necessidade do retorno precoce à dieta e da implantação de terapia nutricional também no pós-operatório, e que a alta hospitalar vai estar condicionada, dentre outros fatores, a esse indivíduo estar alimentando-se. Os protocolos multimodais também apontam com clareza que o jejum prolongado atrasa a recuperação do paciente e que a nutrição perioperatória, a abreviação do jejum pré-operatório e o retorno precoce à dieta aceleram a recuperação desse indivíduo. Chegando aos protocolos de triagem e avaliação, todos os pacientes cirúrgicos devem ser, ao menos, triados do ponto de vista nutricional. Isso porque há vários estudos apontando percentuais de até 50% de desnutrição nos pacientes cirúrgicos. E esse estado de desnutrição, ele vai provocar efeitos mais impactantes negativamente na recuperação desse indivíduo. Então, nós aplicamos os protocolos de triagem e, dependendo da classificação que esse indivíduo apresenta, se ele tem risco nutricional, nós aplicamos o protocolo de avaliação nutricional completa, com antropometria, exame físico, avaliação bioquímica e anamnese dietética. As dificuldades enfrentadas na avaliação nutricional pré-operatória são muitas. A negligência da equipe ainda é apontada pela literatura, a ausência de terapia nutricional nesse paciente, especialmente no desnutrido, a via de acesso inadequada, o fato de o indivíduo conseguir alimentar-se via oral não quer dizer que ele não precise de terapia nutricional, porque esse indivíduo pode ter uma ingestão oral muito abaixo da necessidade e nós não conseguirmos fazer o preparo imune adequado. E vamos ver no protocolo mais adiante, no fluxograma, que há necessidade de fazer uma intervenção nutricional mais agressiva nesse pré-operatório, além de longos períodos de jejum que ele é submetido para a realização de exames, para a própria indução anestésica. E aqui eu destaco que o índice de massa corporal, o IMC, ele é tido como um padrão ouro, mas na verdade a gente precisa ter muita cautela. Um parâmetro muito importante, talvez mais importante que o índice de massa corporal para o indivíduo cirúrgico, é a avaliação do percentual de perda de peso desse paciente. Porque muitas vezes o paciente com um grande índice de massa corporal, ele foi submetido a um processo de desnutrição muito aguda, quando ele perdeu 10, 15% do seu peso corporal num intervalo de tempo muito pequeno. Então, do ponto de vista de imunidade, ele não está bem para o ato cirúrgico. Então, o ideal é que nós possamos fazer uma consulta com o nutricionista para a avaliação do estado nutricional e para a intervenção precoce. O modelo mínimo que deve ser adotado é uma intervenção precoce antes do momento da internação hospitalar, mas nós ainda temos, na realidade das instituições hospitalares do Brasil, que o paciente ele entra no hospital desnutrido, sem avaliação nutricional feita pelo profissional nutricionista e com um contato com esse profissional apenas no pós-operatório, o que vai refletir no aumento da morbidade, da mortalidade e dos custos desse paciente no hospital. Então, a necessidade de intervenção durante 7 a 14 dias no pré-operatório, 7 dias para o paciente com bom estado nutricional, 14 dias para o paciente com estado nutricional inadequado. Então, o que nós vamos prestar mais atenção vai ser o fornecimento de energia, proteínas de alto valor biológico, adequação de vitaminas e minerais e fornecimento dos imunonutrientes. A via de acesso vai depender do indivíduo, então nós vamos precisar olhar para esse indivíduo
clinicamente. Pode ser nutrição parenteral? Pode. Vale a pena introduzir uma sonda ou uma ostomia nesse paciente? Vale. A via oral é suficiente? Muitas vezes não. Então, são perguntas que nós precisamos fazer. Precisamos responder qual dessas vias está disponível, qual é o estado clínico e nutricional desse paciente e seguir os fluxogramas de decisão. Então, talvez as perguntas vão surgir do ponto de vista, eu vou em 14 dias fazer um protocolo de nutrição parenteral nesse paciente? Se for necessário, sim. Porque mesmo sendo um processo mais invasivo, mesmo trazendo custo ao hospital dos insumos das soluções parenterais, o resultado no perioperatório vai compensar esse investimento inicial. Para a nutrição enteral, nós vamos considerar todos os parâmetros de terapia nutricional. Qual é o tempo previsto de utilização? Dependendo da doença de base, da cirurgia que vai ser realizada, a gente já sabe previamente se ele vai usar aquela sonda nasal, se ele vai usar aquela ostomia por um período mais longo de tempo, e isso a gente parte para os fluxogramas de terapia nutricional. Qual é esse local de acesso para verificarmos os sítios absortivos e qual a composição dessa dieta que está sendo utilizada? Ela é oligomérica, ela é polimérica, qual é o gotejamento? Bem como lembrar da necessidade de um desmame concomitante, que muitas vezes é negligenciada a via e ela é retirada de forma brusca, sem a devida compensação do fornecimento de energia e proteína pela via alternativa. Para a nutrição parenteral também, a necessidade de verificar qual é o tempo previsto, o local de acesso, a composição e qual é a capacidade oxidativa desse indivíduo que ele não pode ser submetido a um excesso de oxidação, já que ele também vai ser submetido ao trauma cirúrgico. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido por causa do avanço do tempo. E aí esse fluxograma está mostrando para nós, começando da triagem, que se a triagem apresentar uma classificação nutricional adequada, esse indivíduo só precisa ser reavaliado dentro de uma semana, não vai haver uma necessidade de intervenção mais agressiva. Se ele é triado positivamente, ou seja, com risco nutricional, ou ele é idoso, tem uma perda de peso, tem uma doença maligna, ou níveis de hipoalbuminemia, ou redução do apetite, ele vai precisar ser avaliado de forma mais completa. Geralmente, protocolos que têm se usado é a avaliação subjetiva global, mas isso varia de acordo com a instituição hospitalar. Quando ele é classificado como B e C, a necessidade de fazer a intervenção nutricional que falei previamente, de 7 a 14 dias no pré-cirúrgico, e que podemos ver nesse fluxograma que vai poder ser a terapia parenteral, enteral ou a terapia nutricional oral. Isso sempre baseado em quantos % da necessidade energética estimada desse indivíduo está sendo fornecido pela via principal. Quando nós falamos desse protocolo, nós vamos verificar a necessidade de avaliar individualmente. Então, a gente não tem como estabelecer um protocolo único para a instituição hospitalar. Quando nós falamos sobre o jejum pré-operatório, as auditorias que têm sido feitas nos hospitais que adotam os protocolos multimodais mostram que o jejum pré-operatório tem chegado a 16 horas, quando na verdade o jejum convencional prescrito seria de 8 horas. Isso por diversos motivos, atraso na indução anestésica, atraso na cirurgia anterior. Então, o protocolo multimodal aponta que essa abreviação deve ser para 2 horas, e aí essa tabela está apontando qual o jejum mínimo de acordo com o líquido que vai ser ofertado. Então, líquido sem resíduo de 2 horas, leite materno de 4 horas e uma dieta leve de 6 horas ou 8 horas antes, dependendo do tipo da cirurgia. Convencionalmente, havia uma prescrição de jejum maior para evitar a síndrome de Mendelssohn, porém ela também traz consigo um processo de desidratação que traz um impacto negativo para esse indivíduo.
Esse jejum prolongado altera os hormônios circulantes, com diminuição das reservas, aumento de cortisol, mobilização de proteínas, que culminam com resistência insulínica, que quanto maior for essa resistência insulínica, pior vai ser a recuperação desse indivíduo. Quando fazemos a abreviação do jejum pré-operatório, que é feita com solução de maltodestrina e também pode ser feita com o acréscimo de aminoácidos e alguns outros eletrólitos, há uma reversão da resistência insulínica e uma diminuição de aproximadamente 50% dessa resposta endócrina. E, portanto, vai haver uma menor perda de massa muscular no pós-operatório, vai haver uma manutenção da função imune, melhora no desempenho cardíaco, diminuição de ansiedade e fome e diminuição da presença de náuseas e vômitos no pós-operatório. Esse quadro aponta estatisticamente que os vômitos, as dores, as náuseas e o tempo de internação têm uma redução significativa no paciente que é submetido a esse protocolo. Quando falamos em pós-operatório, a realimentação precoce também é preconizada e o convencional de esperar o retorno dos ruídos hidroaéreos está em desuso. Como podemos ver, essa tabela está ilustrando que o intestino delgado ele pode voltar às suas funções absortivas de 5 a 7 horas após a intervenção cirúrgica, e é justamente o intestino delgado que nós precisamos para a absorção desses nutrientes. Então, utilizar adequadamente essa porção do trato gastrointestinal é o nosso grande trunfo enquanto profissional nutricionista para fazer o retorno precoce da realimentação, independente do retorno dos ruídos hidroaéreos ou da eliminação de flatos. As outras regiões anatômicas do trato gastrointestinal demoram um pouco mais a voltar à sua mobilidade, à sua peristalse, por causa da indução anestésica. E nós vamos destacar que há a possibilidade do ilho paralítico, mas o retorno precoce da alimentação no pós-operatório, ele diminui drasticamente o risco da manifestação dessa complicação. Quando nós falamos de retorno dos ruídos hidroaéreos e ausência da eliminação de flatos, nós estamos apontando que quanto maior tempo nós passamos com esse paciente em jejum, nós vamos ter vários itens que são desfavoráveis para o organismo, como a oferta pobre de nitrogênio, a atrofia da mucosa do trato gastrointestinal, piorando a questão da função que esse trato gastrointestinal exerce. E aí, como vantagens, diminuição da incidência de infecção e alta mais precoce. Esse gráfico aponta que quando o paciente é submetido a uma realimentação precoce, há uma diminuição de aproximadamente 10 horas a menos para a ausculta dos ruídos hidroaéreos, bem como 10 horas a menos para a eliminação desses flatos de forma fisiológica, portanto, melhorando de forma geral a clínica do indivíduo. Esse gráfico também aponta que há uma diminuição de pouco mais de 2 dias no tempo de internação dos pacientes que são submetidos à realimentação precoce. Quando falamos da hidratação perioperatória, nós também precisamos prestar atenção com base naquela fisiopatologia mostrada logo no início. E, basicamente, como resumo, nós precisamos verificar que, a partir do momento de retorno da alimentação do paciente, a hidratação venosa ela deve ser retirada ou avaliada para sua diminuição de acordo com a necessidade de manutenção da via para a infusão de fármacos no pós-operatório. A nossa maior preocupação enquanto profissional da nutrição com relação à hiperidratação do paciente é a possibilidade de edemas internos, especialmente nas alças intestinais. E aí nós vamos diminuir a oxigenação desses tecidos e diminuir a capacidade absortiva, com o risco de aumento da permeabilidade e prejuízo no processo de cicatrização. Então, o paciente hiperidratado, ele não consegue ser nutrido adequadamente porque o intestino não está absorvendo
é o que nós prescrevemos e, portanto, por mais que a prescrição seja adequada, esses nutrientes estão saindo pelas fezes, não estão sendo aproveitados pelo organismo. A terapia nutricional em si, ela vai variar de acordo com a cirurgia. Aqui nós temos apenas alguns exemplos. Por exemplo, gastrectomias totais podem estar associadas à necessidade de implantar uma sonda nasoentérica no próprio ato cirúrgico, ou desse paciente sair com a jejunostomia, ou ainda já sair com um acesso de nutrição parenteral central, no caso de peritonites, obstrução intestinal, hemorragias digestivas ou fístulas de alto débito. Essa terapia, ela pode ser mista, ela pode ser complementar, e retomando que nós só devemos interromper uma via anterior quando ao menos 60% das necessidades estão garantidas pela via que está sendo implantada. Aqui eu vou dar destaque apenas bioquimicamente à albumina. Geralmente os exames bioquímicos que são previstos são os de eletrólito, sódio, potássio, a verificação da glicemia, mas é necessário também que nós estejamos atentos a como está a albuminemia desse paciente, por conta de todas as funções que nós conhecemos que essa albumina exerce. E nesse pós-operatório, ele deve ser imediato, quando a cirurgia não é de trato gastrointestinal, ou quando ela é de uma glândula anexa, como a vesícula, ou ela deve ser implantada no primeiro dia do pós-operatório, que são as primeiras 24 horas após a cirurgia. Para isso, nós devemos considerar o tipo de cirurgia que foi realizada, o estado clínico do paciente e qual é a via de administração disponível. Então, não adianta não prever isso no pré-operatório, porque muitas vezes a cirurgia não saiu exatamente conforme o planejado. Ela pode ser uma cirurgia menor, por exemplo, a previsão de uma gastrectomia total e foi possível fazer um parcial, ou ela pode sair de uma cirurgia mínima, por vídeo, para uma cirurgia aberta, e então a gente precisa prever qual vai ser a via de alimentação desse paciente no pré-operatório, e permitir que esse paciente saia do centro cirúrgico já com o acesso adequado para a alimentação precoce no pós-operatório. A gente precisa informar bem esse paciente, porque é muito comum esse paciente não ter um letramento em saúde suficiente e nós oferecermos uma dieta líquida de prova e chegarmos junto ao leito e ele dizer que até aquele momento ele não recebeu nada, quando para nós a dieta líquida de prova é a primeira consistência, é a consistência mais adequada para a maioria ou se não para todas as cirurgias do trato gastrointestinal, quando de alimentação por via oral. Então é necessário esclarecer o paciente, esclarecer o acompanhante, de como será o retorno dessa dieta, de que aquela dieta líquida de prova é o início da sua realimentação e a importância da adesão para a recuperação e alta hospitalar. Esse slide ele ilustra os tipos de consistências de dieta. Para o trato gastrointestinal, nós iremos necessariamente começar com os líquidos, de preferência com a dieta líquida de prova, para verificar como está esse trato gastrointestinal, qual a resposta, e vamos verificar o aumento do volume ou a mudança de consistência, para não termos complicações simultâneas. E a velocidade de evolução para líquida completa, líquida pastosa, branda e livre vai depender da tolerância e da presença de sintomas. Se esse pós-operatório é por via oral, a evolução dessa via oral é que vai determinar a alta do paciente, mas o nosso objetivo é sempre que ele tenha em domicílio o uso da dieta livre, da dieta normal. Então, também há uma necessidade e uma importância das orientações nutricionais de alta adequadas para a mudança de consistência da dieta no domicílio, bem como o retorno do ambulatório. Então, a importância desse paciente vir para o ambulatório de nutrição antes e depois do ato cirúrgico. Nós estamos aí já ultrapassando os nossos 40 minutos previstos. Eu trouxe de forma aditiva
algumas cirurgias do trato gastrointestinal que nós poderíamos discutir uma a uma, como eu falei no início. Nós fazemos a discussão de cada uma das cirurgias do trato gastrointestinal. Nós não vamos poder fazer essa discussão nesse momento. Também há um destaque para outras condições especiais, que são especialmente as cirurgias de cabeça e pescoço, porque elas são muito mutiladoras, existem muitos órgãos envolvidos, e ela tem um impacto muito grande no estado nutricional desse paciente, além da necessidade de uma adaptação, de uma capacidade funcional e do trabalho de outros profissionais, como o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e o fisioterapeuta, no retorno da capacidade funcional desse indivíduo. E a presença de fístulas também, que a gente vai precisar avaliar se elas são de alto débito, de baixo débito e a localização. Se elas são fístulas altas no trato superior, ou se elas são fístulas baixas no trato inferior. A gente não pode simplesmente padronizar que a presença de fístula determina a nutrição parenteral. A gente vai precisar avaliar que fístula, onde e quanto. E aí fazer a reposição adequada de acordo com as respostas que nós iremos obter. E aí, por isso que eu trago esse fluxograma mostrando uma adaptação que nós podemos manter uma dieta isenta de resíduos pela importância da manutenção do trofismo intestinal. Pois bem, para esse momento, nós iremos ficar por aqui e deixarei a provocação de que quando nós vamos tomar uma decisão do ponto de vista de abordagem nutricional no perioperatório, nós devemos olhar a anatomia, a fisiologia, a bioquímica envolvida, e não somente isso, mas também perguntar-se qual vai ser a via que vai ser utilizada, em quanto tempo após a cirurgia, qual vai ser o volume, a composição, o fracionamento, e para isso a gente precisa estar muito baseado nessas disciplinas básicas, na aplicação, e no que a clínica do paciente está dizendo para nós, porque é o paciente que nos dá todas essas respostas, além da interação com os outros profissionais envolvidos nesse cuidado perioperatório. Eu não falei da equipe de enfermagem também, mas eles são grandes parceiros nossos, porque eles estão ali o tempo todo junto ao leito do paciente, e eles são peças também fundamentais para o desenvolvimento adequado de uma terapia nutricional que tenha sucesso nesse paciente. Então, estou à disposição para alguma discussão e para um retorno em um outro momento, que cirurgias não faltam para a gente discutir de forma individual. Obrigado pela atenção de todos, estou à disposição. Obrigado pela presença também de todos que estão aqui online. Vejo 20 pessoas aqui acompanhando conosco. Obrigada, Felipe, pelo suporte, por toda a equipe, pelo convite. Vamos aguardar para as perguntas. Quem tiver perguntas pode fazer pela aba de bate-papo. Vamos esperar alguns minutos. Alguém tem perguntas? Eu falei tanto que inibi os espectadores. Então, acho que a gente pode passar para as considerações finais, já que não tem perguntas, todo mundo quietinho, todo mundo entendeu bastante a palestra. Vamos passar as considerações finais, então. Então, aí nossa grande parceira, a nutricionista Júnia Meira, aqui do Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, nossa grande parceira na clínica cirúrgica. Obrigado por estar presente aqui conosco também, a todos que participaram. Espero que tenha sido um bate-papo tranquilo, que não tenha cansado vocês. Estou à disposição.
A nutrição, ela é uma ciência riquíssima, nós temos muito a estudar, muito a fazer. Vejo também a presença dos outros nutricionistas aqui conosco, do Hospital Universitário. Não consigo identificar todos pelo nome, mas me coloco à disposição, me encontram na Faculdade de Nutrição da UFAL, e a gente tem um interesse muito grande nesse tema, um interesse particular muito grande no tema, porque nós conseguimos perceber o impacto que causa a intervenção da nutrição na saúde geral do paciente. E a equipe das clínicas cirúrgicas tem percebido isso de forma muito clara, os protocolos apontam isso de forma muito clara, e isso é fantástico para um trabalho em equipe e para a recuperação da saúde desses indivíduos que estão debilitados e, portanto, precisam da nossa intervenção. Sim. Nós agradecemos a presença da professora Glaucia Evane. Agradeço também em nome da professora Rosalene Mota, que agora está viajando em uma palestra. E gostaríamos de lembrar do nosso 5º tutorial de cirurgia uroginecológica, que vai acontecer dia 8 e 9 de outubro, aqui no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, e as inscrições podem ser feitas pelo site do hospital, dia 8 e 9 de outubro. Muito obrigado, professor Glaucia Evane, mais uma vez, e obrigado a todos pela presença.